Mais uma vez, o departamento de compra eu considero sendo o segundo departamento direto, tá? Porque é o departamento onde vai ter os gastos, onde você vai comprar os produtos, etc. Como eu comentei, o departamento de compras, ele. Por que que a compra está relacionada à importação direta? Justamente porque a importação é compra. Às vezes você pode trabalhar como no meu caso, vai, eu sou importador terceirizado, então eu só faço o processo de importação, eu não sou o comprador de fato. O comprador de fato é um terceiro. Então por isso que você tem a questão do buyer e do seller, que é quem vai gastar e quem vai fornecer o produto de fato, ok? O departamento de compras, ele é responsável por algumas questões importantes, tá? Define às vezes até processo de venda, tá? Como você vai vender, como que você vai fazer seu marketing, como que você vai fazer N coisas. Então, eu coloquei assim, que o departamento de compras, supply chain e importação, o que que é o supply chain? Supply chain é o departamento de suprimentos, ou seja, eu sou aquele departamento onde eu compro tudo que a minha empresa precisa. É o suprimento. Então, se eu sou uma empresa que fabrica alguma coisa, por exemplo, a Anne, que está aqui, fabrica velas, ela, em tese, ela tem um departamento de supply chain, que é um departamento de suprimentos aonde vai ter controle de estoque nesse departamento, uma série de coisas, porque ele é o responsável por essa parte, por chegada de produtos e envio de produtos para o departamento é, necessário, tá? E importação. As empresas precisam estar atualizadas para diversas regulamentações, processos específicos, especialmente ao lidar com o mercado japonês. Alguns aspectos a considerar incluem regulamentação aduaneira. O que que é a regulamentação aduaneira? Isso envolve a parte de importação. Por que que eu bato muito na tecla da importação? No Japão, a gente vive numa ilha, como a gente sabe, né? Então, aqui você tem um processo produtivo muito pequeno, baseado em produtos de primeira necessidade. Então, hoje, você tem, lógico, uma produção de papel própria do Japão, mas o Japão importa muita madeira e celulose, mas muita, num volume muito alto. Pra você ter uma ideia, do Brasil, são milhões e milhões de dólares importados. Minério, soja, putz, tudo, carne, a maior parte dos insumos utilizados no Japão são importados. Então, o Japão, você tem aqui uma questão aduaneira que, desde que não seja um produto que atrapalhe o mercado local de alguma forma, ele facilita. Mas facilita muito, não é pouco, não. Então, um exemplo. Se você fala assim, eu quero trabalhar com cosméticos no Japão, a minha pergunta para vocês é o seguinte: o mercado de cosméticos do Japão é um mercado forte? É ou não é? Cara, hoje, talvez os coreanos estão tomando conta, mas até o presente momento, o cosmético japonês era considerado um dos melhores do mundo. Ou seja, se eu começo a deixar importações de cosméticos de marcas variadas de diversas partes do mundo entrar aqui, ele começa a tomar lugar no meu mercado local. Por quê? Queira ou não queira, parece besteira o que eu vou falar, mas para o japonês, do mesmo jeito que a gente, quando a gente tá, lembra quando a gente estava no Brasil? Tá lá no Brasil, você viu uma BMW, você fala carro importado. Você viu um Toyota, carro importado. Ah, meu sonho é ter um carro importado. Como se Volkswagen não fosse importada. A Volkswagen é alemã. Mas não é fabricado aqui, é fabricado fora. O japonês também tem essa premissa. Então, quando você pergunta para um jovem hoje que carro ele gostaria de ter, ele aponta qualquer carro, menos carro nacional. Um exemplo, tá? E aí, isso você tem uma demanda para outros produtos também. Então, marcas de roupa internacionais são mais bem-vindas. Cosméticos internacionais são mais bem-vindos, por incrível que pareça, por mais que a qualidade japonesa seja maior. E isso é interessante, e aí o Japão, o governo sabe disso. Uma vez que ele sabe disso, ele vai criar barreiras para que você não consiga entrar com esse produto ou que tenha dificuldade para entrar e não consiga vendê-lo por um preço menor do que o que eles já revendem aqui. Tanto que quando a Victoria's Secret conseguiu entrar aqui, teve um boom de venda de Victoria's Secret. Então, regulamentação aduaneira é importante porque, como vocês vão trabalhar numa grande maioria como importadores, tá? Alguns de vocês, é bem possível que. E eu falo assim, às vezes, até você que não vai trabalhar como importador, vamos dar o exemplo da Anne. A Anne, ela tem insumo local. Ela consegue comprar localmente os insumos dela. Mas
Isso não quer dizer que amanhã, num aumento de produção, ela não queira importar esses insumos, porque ela está comprando insumos importados dos japoneses. Então, para diminuir custo, eu resolvi importar direto. Então, a regulamentação aduaneira é importante, porque ela define o que passa e o que não passa, tá? Isso vale, gente, para qualquer lugar do mundo. Brasil, Estados Unidos, Japão, Europa, não interessa. Qualquer país do mundo segue a mesma premissa, tá? O Japão possui regulamentações aduaneiras estritas para importações, incluindo documentação detalhada, tarifas de importação, inspeções alfandegárias e conformidade com requisitos fitossanitários e de segurança. Isso aqui não é exclusividade do Japão. Eu coloquei, mas não é exclusividade do Japão. O Brasil funciona igual, todos os países funcionam iguais. Para quem vai trabalhar com importação, você tem, por exemplo, que nem fitossanitário. Fitossanitário, todos os países do mundo têm laboratórios vinculados ao governo, homologados pelo governo, que podem emitir laudos em nome do governo, em nome do Ministério da Saúde, por exemplo. E você consegue fazer a exportação disso. Então, vamos supor, se eu for importar uma carne de porco do Brasil, vai ser necessário fitossanitário e laudo de saúde animal. Se eu for exportar um peixe do Japão para o Brasil, eu vou ter que emitir a mesma documentação. Ah, Celso, isso vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa, desde que seja produto de origem animal, de fato, é, produto perecível, né, de origem animal, ou produtos perecíveis de origem vegetal. Aqui no Japão, você passa pela quarentena de plantas que está vinculada à vigilância sanitária. No Brasil, você passa pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária, que é o MAPA. O laudo que eles emitem, que eles são obrigados, as coisas que eles são obrigados a analisar é praticamente a mesma. Questão de salmonela, etc. Por quê? E por que que tem esse controle? Porque uma vez que eu trago para cá, vamos supor, uma, sei lá, uma mandioca, tá? Que tem uma certa praga, tá? Que passou por uma certa praga, que no Japão não tem, isso pode acabar com a produção local. Então, por esse motivo, nas regulamentações aduaneiras, por exemplo, você tem que você não pode importar banana do Brasil, por exemplo. Por que que não pode? Porque a banana brasileira, há 10 anos atrás, teve um problema de um parasita que pode ser que venha, apesar deles terem controlado, pode vir alguma remessa de mercadoria com esse parasita que vai afetar a produção local de banana. Apesar do Japão não produzir tanta banana assim. Mas o Japão tem esse problema. Então você pega, Japão não pode importar banana, não pode. O Brasil não pode exportar banana para o Japão. O Peru não pode exportar banana para o Japão, pelo mesmo motivo. Já o Chile pode. Porque o Chile não teve esse tipo de problema. Isso vale para carne, vale para uma série de coisas, tá? Normas de qualidade e segurança. Isso tudo eu estou comentando, é o departamento de compras quem está olhando. Produtos importados devem atender a rigorosos padrões de qualidade e segurança no Japão. Isso inclui conformidade com regulamentações específicas para diferentes setores, como eletrônicos, alimentos, produtos farmacêuticos, entre outros. Essa norma de segurança é algo, é legislação local. A mesma coisa que eles exigem da legislação local, eles vão exigir para quem importa produto. Então, se no Japão o chá tem que ser assim, assim, assado, e tem que ter até no máximo tantos por cento de cafeína, qualquer chá que eu for importar vai ter que ter a mesma, vai ter que seguir a mesma norma. Então, se eu vou produzir um eletrônico, um outro exemplo, aqui no Japão, eu tenho que tirar a certificação PSE. Ou seja, se eu for importar um eletrônico, um liquidificador, por exemplo, eu preciso que ele passe pelo teste do PSE. Isso vale para todos os países? Com certeza. Na Europa, você tem que tirar o CE. No Brasil, você tem que tirar o Inmetro. E assim por diante. Todos têm. Qual que é a diferença do Japão para os outros? No caso de alimentos e produtos farmacêuticos e cosméticos, o Japão exige a porcentagem da formulação. Só a composição não interessa, tem que ter a porcentagem exata. Se não der o 100% ali na composição, não passa. Por quê? Você vai ter que usar, inclusive, esse documento para liberar essa carga. Isso é ruim, por quê? Porque não é todo país que aceita, que acha isso normal. Porque se eu for, por exemplo, fazer um cosmético para os Estados Unidos vai me pedir a formulação.
Dentro da formulação, ele vai identificar alguma substância que não está dentro do padrão, e essa substância sim eles pedem. Olha, eu quero saber a quantidade desta substância. Agora, aqui no Japão eles pedem tudo. Se não tiver tudo, não passa. Isso é um problema. Normalmente é um problema, tá? Mas existe essa regra, não tem o que fazer. Então, quem for trabalhar com importação e for mexer com essas áreas, por exemplo, que nem eletrônico exige certificação. Alimento, produto farmacêutico, alimento exige regulamentação com relação a laudos, etc. Produto farmacêutico e cosmético exige registro. Então, você vai fazer o registro antes de importar. Tem que ter aprovação antecipada. Então, tem uma série de detalhezinhos aí que precisa tomar cuidado. Mesmo que você for produzir localmente, aí a regra é a mesma. Vai ter que passar, por exemplo, eu estou fazendo agora uma consultoria para um rapaz que ele está começando a produzir produtos direto da empresa dele e ele quer colocar no mercado japonês, quer colocar nos supermercados e assim por diante. A gente está fazendo a consultoria para ele justamente para adequar o produto dele para isso. Por quê? A vigilância sanitária vai querer visitar a cozinha do cara, a vigilância sanitária vai querer fazer um monte de coisa para garantir que o produto realmente é feito daquela forma. Agora, qual que é o problema com relação ao Japão? O Japão, diferente do Brasil, ele ele faz as vistorias japonesas são muito, como é que eu vou colocar? Muito relapsas, tá? Por quê? O Japão, vocês sabem disso? Todo mundo aqui já trabalhou em fábrica. O que que o japonês faz quando vai vir uma visita? Avisa com um ano de antecedência, quase. Sai, meses de antecedência, avisando que vai lá. Consequência: quando passa a empresa ou quem seja o cliente e vai olhar a produção, 2, 3 dias antes está todo mundo fazendo sold dentro das fábricas. Verdade ou mentira? Isso vale para as cozinhas, inclusive, aqui no Japão. Então eles não olham. Eles fazem essas coisas. Por exemplo, tem empresas brasileiras, olha só isso, cara. Olha que nível que acontece as coisas. A coisa de um ano atrás, não sei se vocês vão, não sei se vocês souberam disso ou perceberam isso. A coisa de um ano atrás, teve uma retirada geral de produtos embutidos fabricados por brasileiros aqui no Japão. O único que estava no mercado que ficou foi a marca Santo Amaro. Aí você vai falar assim, mas por que, Celso? Porque a Santo Amaro, que o proprietário é um japonês, é, achou injusto o que estava acontecendo. Ele fabricando tudo conforme a regra, 100% carne de porco, 100% carne bovina, sei lá o quê. E os outros fornecedores, os outros fabricantes, fazendo um negócio tipo, a vigilância sanitária veio aprovar minha receita, eu falo que é 100% porco. O cara virou as costas, eu encho de conservante, boto um monte de frango, um monte de porcaria no meio, farinha. O que que aconteceu? A Santa Amaro denunciou todo mundo e teve gente aí que tomou prejuízo aí na casa de 12 milhões de ienes. Por quê? Porque todo ano a vigilância vem rever a receita. O que que eles fazem? Fazem o lote bonitinho, sabendo que ela vai vir, porque ela já avisou que vai vir. Isso é um problema. Ou seja, você tem uma vigilância sanitária relapsa que permite com que você tenha restaurantes em Tóquio com barata ali na cozinha e tá tudo certo. Coisa que no Brasil você não vê, por quê? Porque no Brasil, se o cara é pegado de surpresa, a multa é grande. Ou a multa, né? Ou o faz-me rir que ele vai ter que dar para o fiscal para não deixar a multa acontecer. Mas vai ser grande de um jeito ou de outro. Então, essas regras trabalhistas, essas regras sanitárias, se você tomar por base o que acontece no Brasil, você jamais vai ser pego aqui. Porque você vai ter aquele medo constante de que pode acontecer. Agora, os caras, a galera que está aqui há muito tempo, eles perderam esse medo e deixou isso acontecer. Aconteceu há pouco, ano passado também. Ano passado, no começo desse ano. Teve uma apreensão gigantesca de extrato de tomate elefante. Aí você fala assim, mas por quê? Porque descobriram que o extrato de tomate elefante tinha, dentro da composição dele, um pesticida que é proibido no Japão. Você sabe quantos anos demorou para eles descobrirem isso? 7 anos. Foi numa vistoria aleatória que o cara falou: vamos fazer um teste? Foi isso que aconteceu, sem querer aconteceu. E aí você vê no histórico japonês isso acontecendo com uma frequência grande. Por exemplo,
laudos falsos da Toyota, da Mitsubishi, carro que não sei o que, vai errado. E os caras falsificam. Por quê? Faz parte da cultura deles isso. Então, é mais para inglês ver. Só que nós, na posição de estrangeiros, temos que tomar mais cuidado. Porque se a gente é pego, dependendo do grau da contravenção, pode dar cadeia e deportação. Tá? Parcerias com fornecedores. É importante estabelecer parcerias sólidas com fornecedores confiáveis e de qualidade, tanto no Japão quanto em outros países, para garantir fornecimento adequado e, de produtos e materiais. Por que que eu coloquei essa parte? No comércio exterior, você tem muito fornecedor picareta. Do mesmo jeito que você tem que tomar certos cuidados, como, por exemplo, se você for comprar alguma coisa do Brasil hoje, se o que você estiver comprando for passar de $1.000, o fornecedor, se ele não tiver adequado para exportação, com radar, todas as licenças, etc., o produto não sai do país. Existem casos, dependendo do volume de dinheiro, que o dinheiro nem chega no comprador, no vendedor. Porque o Banco Central trava antes, porque sabe que aquela empresa está recebendo um volume de dinheiro muito grande para algo que ela não pode fazer. Aqui no Japão, você não tem esse problema. Todo mundo pode tudo, desde que você tenha a licença correta para comercializar. Só que nos outros países não funciona assim. Na China mesmo, o cara ele tem que poder exportar. Então, se você pegar, por exemplo, produtos chineses, dependendo de onde você compra, você fala assim: olha, eu quero um container. O cara, container a gente não faz. A não ser que você retire aqui na porta da nossa fábrica e arrume um agente para exportar para você, porque ele não pode exportar em volumes grandes. E isso é perigoso. Porque uma vez que você manda esse dinheiro para fora, para receber de volta, ou demora, ou às vezes acaba nem recebendo. É um caso que aconteceu aqui com um cliente meu, que ele fez um pagamento de 7 milhões de ienes para uma empresa vietnamita em cash, em advance, em cash antecipado. E, meu, faz 9 meses e ele está lutando para receber o dinheiro. Agora, pelo jeito, vai receber, porque eu consegui um órgão aqui no Japão que ele tramita no mundo inteiro com ações internacionais por causa desse tipo de coisa. Então, por exemplo, conhecer o mercado e ter essas parcerias e ficar de olho é importante. Então, por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, Celso, você faria o que esse seu cliente fez? Eu falei, com o Vietnã? Mas nem a pau. Vietnã é carta de crédito ou só pago depois que chega. Por que isso? Porque não dá para confiar. Lá é uma terra de ninguém. Vietnã, Malásia, Camboja, Tailândia, é terra de ninguém isso aqui. África, terra de ninguém. Então só dá para fazer negócio com esses caras com pagamento antecipado, por exemplo, se eu for exportar o produto. Então, por exemplo, o Bruno entrou no ramo de carro, vai importar, mas resolveu que vai exportar também. País africano, Angola resolve comprar de você. Ah, posso fazer 50% antecipado, 50% depois que chegar? Não. Índia. Índia tem um lado ruim e tem um lado bom, tem os dois lados. Eu não confiaria muito. Tanto que esses países do leste, do sudeste asiático, na maioria das empresas que compram deles, trabalham com carta de crédito. Por isso que o Japão, como tem acordo comercial com Filipinas, Indonésia, todos esses países, incluindo Vietnã, Tailândia, etc., o japonês trabalha muito fácil com carta de crédito, que eu vou explicar para vocês depois o que que é. Então, tipo, o japonês não faz pagamento antecipado para esse povo nem a pau. A não ser que seja uma empresa muito grande, com renome, assim por diante. Mas na sua maioria não é. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Logística e transporte. Gerenciar eficientemente a logística e o transporte é essencial para garantir entrega oportuna e segura dos produtos importados. Isso inclui escolher modos de transporte adequados, lidar com questões de armazenamento e gerenciar cadeia de suprimentos de forma eficaz. O departamento de compras, ele também é responsável pela logística, normalmente, tá? Por causa de contratação e assim por diante. Por que que eu coloquei aqui transporte adequado? Porque não é qualquer produto que pode vir em qualquer container. Não, isso vocês vão perceber dependendo do que vocês forem comprar, se forem trabalhar com importação. Então, eu preciso transportar um produto congelado. Legal. Vai ser container? Eu vou querer trazer num container. Tá. Quanto você vai comprar? Um pallet. Então você vai botar um container inteiro só para você.
Porque não existe a possibilidade de você fracionar um container congelado. Ah, então peraí, então eu vou trazer aéreo. Tá bom, aéreo, legal. É o seguinte, para trazer aéreo, produto congelado, você precisa colocar o equivalente em peso da sua carga em gelo seco. Qual que é o custo por quilo de um gelo seco no Brasil, por exemplo? Casa de 12 a 15 reais por quilo. E isso ainda não garante que a mercadoria vai chegar aqui descongelada, ou seja, vai chegar aqui congelada. Se ela chegar aqui descongelada, você já comprometeu a mercadoria. Por quê? Normalmente mercadoria congelada é perecível. Então, saber se é possível ou não é importante, simplesmente para você não dar com o burro na água de falar assim, ah, vou trazer e acabou. Planejamento de estoque. Importante realizar um planejamento eficaz de estoque para garantir que haja disponibilidade suficiente de produtos importados para atender a demanda do mercado japonês, sem incorrer no excesso de estoque ou falta de produtos. Uma das coisas que quebra uma empresa é a falta do produto, tá? Uma vez que você não tem, o cara é obrigado a ficar esperando, você está abrindo margem para que ele procure um outro fornecedor e ele não volte para você. O excesso de estoque, em contrapartida, também é um problema sério. Por quê? Quando você tem um excesso de estoque, é porque você compra, vende, estoca. Em vez de você queimar esse produto que está aqui, você simplesmente pega e compra de novo. Vende um pouco, estoca mais um tanto. Então, é aquilo que eu já comentei com vocês. Existem empresas pequenas aqui no Japão que têm estoques de 1 milhão de ienes e não tem dinheiro para pagar a luz. Ou seja, em tese ela tem dinheiro, só que ela não soube administrar o processo. Então, existe um processo dentro da gestão de estoque que é justamente você saber lidar com estoque versus compra e venda. Fazer aquela conversa interna do tipo, preciso comprar mais agora se eu tenho um estoque desse tamanho? Ah, mas o meu estoque é velho. É velho de quanto tempo? Ah, é um estoque de 3 meses atrás. Eu vou ensinar vocês como que vocês vão fazer essa questão do estoque. Ah, é produto que está aqui no meu estoque há 3 meses. Vou começar a datar. Carga que chegou hoje, dia 19 de agosto, eu vou queimar esse estoque no dia 19 de novembro. Então, o que que vai acontecer? Eu vou vender, vou continuar vendendo, até uma hora que começar a parar. Saiu coleção nova, ou sei lá, preciso de um produto novo. Compro de novo. Vou aumentar um pouco o estoque. Só que eu já sei que esse que parou aqui, eu vou botar ele em liquidação daqui a pouco. E aí, esse que eu comprei de novo em setembro, eu vou colocar uma data para queimar ele em janeiro. E assim vai. Porque desta forma, no período de um ano, porque os cálculos normalmente de lucro são feitos em períodos anuais, tá? Porque você não sabe o que vai acontecer no mês que vem. No período de um ano, você consegue estabelecer o quanto de lucro você teve, principalmente pela queima do estoque que você fez. Compliance e ética. O que é o compliance? Compliance é a adequação, vamos falar assim, tá? O que está adequado, o que está em conformidade, tá? Empresas devem aderir a padrões éticos e de conformidade em suas operações de compras e importações, incluindo o respeito aos direitos trabalhistas, ambientais, humanos e toda a cadeia de suprimento. O que é isso? Por que o mundo bate tanto na China? Porque falam que a China usa trabalho escravo. Logo, em tese, se eu for pensar de forma ética, eu não compraria da China. Ou, no mínimo, eu visitaria a fábrica da China para saber se tem criança trabalhando lá dentro. Trabalho infantil, por exemplo. Por que existe tanta repulsa em comprar produtos africanos? Porque são crianças que fabricam certas coisas, tá? Isso é questão de ética. Então, assim, é, isso reverbera no que você vai fazer. Porque, por exemplo, se você pega hoje e fala assim, ah, comecei a importar pedras semipreciosas da África, o japonês não vai olhar com bons olhos. Porque você comprou barato e todo mundo sabe que o que sai de lá de forma meio estranha. E é feito, é o que eles chamam, que nem vai. Serra Leoa tem os diamantes de sangue, que eles chamam. São diamantes que são tirados de lá a custo de vidas, são certificados na Inglaterra ou em Israel e revendidos para o resto do mundo. Por isso que eles fazem uma certa questão de certificar em outros países para tentar colocar esse diamante como sendo daquele local, não
da África, por exemplo, tá? Então isso entra na questão da conformidade. E a conformidade, obviamente, entra na questão da qualidade local que o local exige. Então, se o governo japonês fala que o produto fone de ouvido só pode chegar até X decibéis, você tem que estar em conformidade com a lei. Então, você só pode ter o produto que chega até X decibéis. Tem muita gente que engana? Tem um monte. Se você entrar no Amazon agora, você vai encontrar um monte de produto que não tem certificação. Só que na maioria das pessoas que estão vendendo esses produtos, se você olhar, são chineses. Os próprios chineses revendem, eles tomaram conta do Amazon, tá? O Amazon fez uma limpa há pouco tempo atrás, teve um monte de gente que caiu. Inclusive um rapaz que eu conheço. Tendo essa ideia de que o departamento de compras ele vai ficar responsável por tudo aquilo que a gente estava conversando, inclusive pelas negociações, então saber comprar é algo importante, porque é no departamento de compras que você vai diminuir custo. Então você tem que saber como comprar, tem que saber, às vezes, até eu falo muito isso para cliente meu. Tem cliente meu que chega e fala assim: Ah, mas Celso, o produto ali tá mais caro. Cara, mas não interessa o valor do produto só. Interessa o valor do produto somado a todos os outros custos. Se aquele produto está $1 mais caro que o outro, mas o frete desse aqui vai fazer com que ele fique $1,50 mais caro e o outro está 50 centavos só, por que que eu vou ficar me apegando ao preço do produto se o que conta é o valor total? Então, o departamento de compras tem que saber identificar esse tipo de coisa. Não é simplesmente preço. Ah, não, vou comprar da fulana porque é mais barato. Mas peraí, quanto que ela te cobrou para entregar por Takyubin lá de Hokkaido para cá? Ah, cobrou 1.000 ienes. Tá bom. E a vizinha? E você cobrou por quanto? Por 1.000. E a vizinha? A vizinha vende por 1.200. E o custo do transporte dela é 300 ienes. Tá vendo a diferença? Você consegue mitigar um problema, tirar um risco de excesso de gasto simplesmente por avaliar a logística, por exemplo. E aí a importância de conhecer sobre o comércio exterior. Então, na importação, a gente vai começar falando pela importação. Por quê? Porque se todo exportador, vou colocar dessa forma, se todo exportador entender como funciona o processo e a cabeça de um importador, ele para de fazer besteira. Esse é um problema grande que a gente tem. No meu setor de comércio exterior, quando o cara trabalha com importação, se você pegar para conversar com ele sobre exportação, ele não sabe nada. O que é triste, porque ele só sabe comprar, ele não sabe vender. Se um dia ele precisa exportar alguma coisa, ele não sabe fazer. Tem um cara famoso, eu vou abrir aqui para vocês, sem problema nenhum. Proprietário da China Gate, por exemplo, é um cara que foi querer começar a trabalhar com exportação e tomou um fumo de mais de 10 mil reais de uma empresa. Ele não sabia fazer o básico do básico. Ele contratou uma empresa que deu um balão nele. Por quê? Porque vive só trabalhando na importação. Então, uma vez que o exportador entende o que o importador faz, ele começa a repensar com relação à regra, com relação ao que ele precisa fazer. Então, empresas exportadoras, tá? Que exportam para vários países do mundo, elas costumam ter e normalmente elas são muito grandes, elas têm uma mentalidade direcionada ao comércio exterior diferente de um pequeno. Por quê? Ele já sabe, ele não vai ter problema em te encaminhar uma ficha técnica. Porque ele já sabe que país X pede, a legislação do Y é diferente, não pede, a do Japão pede, dos Estados Unidos não pede, e assim por diante. Ele já sabe disso. E ele sabe que não existe risco. Agora, quem não trabalha com importação, o cara fica assim: ah, mas aí eu vou te dar a receita do bolo. O que é um problema. Porque deixa-se de se fazer negócio por ignorância, tá? Eu começo a parte de comércio exterior mostrando para vocês o que é o comércio exterior, tá? Comércio exterior eu coloquei como a troca de bens e serviços por valores monetários entre países. A minha pergunta aqui é a seguinte: o que que isso difere? O que que o comércio exterior difere do comércio normal? Pode responder, pessoal. Qual que é a diferença do comércio que você conhece versus o comércio exterior, por exemplo? O que que você entende por comércio exterior? Se eu falar para A você dimensão a dimensão, eu é vou tipo colocar. da onde a gente pode chegar, né? Não, eu falo em questão de procedimentos do dia a dia.
Qual que é a diferença do comércio exterior para o comércio local? Se eu falar para vocês que não tem diferença, vocês acreditam? Mesmo incluindo as regras de cada país? Mesmo incluindo as regras de cada país. Sabe por quê? Qual que é o processo? A gente está falando de comércio. Comércio. A regra de cada país é a legislação local, é o que permite você revender dentro do país. Ou seja, não é todo produto que vai estar adequado, mas o processo de comércio exterior é igual ao processo do comércio local. E eu vou provar isso para vocês. Por exemplo, estou aqui no Japão. Resolvi comprar leite de Hokkaido. Pô, Hokkaido tá longe. A moeda é a mesma? É, tô pagando em ien. O país é o mesmo, beleza. Porém, a província é a mesma? Não. Existe uma logística longa? Existe. Eu, quando comprei desse cara, eu passei a mão no telefone, ele me mandou a fatura, eu paguei pelo banco. Eu fui até lá buscar mercadoria? Também não. O que que acontece? Eu fiz, por mais que seja mercado interno, eu fiz um comércio interprovincial, por exemplo, entre províncias. Vamos imaginar que Hokkaido tivesse uma moeda diferente da de Haiti. Ia continuar sendo comércio entre províncias. Quando a gente está falando de comércio exterior, a padronização que foi feita para que o mundo inteiro comercializasse da mesma forma tornou o comércio exterior algo idêntico ao que você vê localmente. Então, a moeda, você só vai escolher praticamente duas: ou é dólar ou é euro. Ah, Celso, mas ouvi você falar uma vez que você faz importações em reais. Sim, quando o país permite, que nem o Japão, em fazer importações em mais de 80 moedas diferentes, não tem problema. Mas no geral vai ser dólar ou euro. Se eu comprei um produto, voltando para Hokkaido, se eu comprei um produto de Hokkaido e ele pôde me vender aqui para Haiti, quer dizer que ele está dentro das leis locais, certo? Então ele está em conformidade com a legislação. Para eu importar um produto que seja do Brasil, não importa, eu tenho que fazer com que esse produto esteja em conformidade com a legislação. É a mesma coisa, é a mesma regra. Ao mesmo tempo, quando eu vou comprar um produto aqui dentro, eu pago o cara lá. Quem que me manda a mercadoria? Vamos supor, eu paguei a Érica, é a Paulina que me manda a mercadoria? Eu paguei na conta da Érica, tá lá. Conta tal, 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 Érica, Cabo Xigaixa. É a Paulina que me manda a nota? Vem da Paulina, Cabo Xigaixa, o produto? Não tem como, porque quem recebe é quem emite, é quem entrega, é quem fornece o produto. Então, se vamos supor que a Érica compra da Paulina. Se eu pago para a Érica vai pagar para a Paulina vai emitir a nota contra a Érica e a Érica vai pagar, vai mandar o produto para mim. Comércio exterior é igualzinho. E aí que vem o X. As pessoas têm uma tendência a achar do tipo assim, ah, porque eu paguei no exterior, eu estou fazendo. Mas para quem você pagou? Ah, paguei para minha mãe. A sua mãe é empresa? A sua mãe emite nota? A sua mãe pode fazer. Você está entendendo a questão? Então, o processo é o mesmo. Se você é uma pessoa física no Japão, apesar que o Japão tem a questão do Codin, mas colocando que você não seja Codin. Se você não é Codin, você consegue emitir nota? Você consegue declarar como empresa? Não. É pessoa física não emite nota. Pessoa física, no máximo, o que que ela pode fazer? Comprar e vender bens pessoais. Eu posso vender esse meu microfone, eu posso vender o meu celular, eu posso vender o meu carro. Mas eu, não, eu vou vender para quem? Aqui no Japão, você pode vender para lojas, mas dependendo do país, não. Isso vai depender de uma certificação que essa loja tenha, uma licença que essa loja tenha. Então, no comércio exterior, funciona do mesmo jeito. Você paga para aquele que vai te fornecer. Se você pagou para uma empresa e essa empresa, e a nota que chegou para você, a invoice que seja, não é da mesma empresa, opa, tem alguma coisa errada. Tem algum rolo aí que não está muito certo. Então, assim, o comércio exterior nada mais é do que a gente vê localmente. Se você pensar localmente, você vai entender o comércio exterior. Porque é a regra de comércio, é coisa simples. Como que o comércio exterior acontece? Ele pode acontecer, ele acontece de que forma? Importador é o comprador e o vendedor é o exportador. Ele pode acontecer de duas formas: B2B ou B2C. Só que é o seguinte, quando você está na posição de vendedor ou exportador, você pode vender para B2B, que é empresa para empresa. Então, a minha empresa vendendo para a empresa do Bruno, ou
eu posso vender para pessoa física, eu posso vender diretamente para Raquel. Então eu tenho um e-commerce que eu vendo diretamente para Raquel. Isso é comércio exterior. Mas isso é porque eu estou na posição de vendedor. Eu envio a mercadoria, eu emito a nota. Agora, se eu vou trabalhar como importador, você só pode importar como pessoa física bens pessoais para uso seu. Então você pode importar um carro, pode importar um sofá, pode importar, desde que não seja para comercialização, porque você não pode emitir nota. Ou seja, quando você vai importar de forma formal, você precisa ser empresa. No Japão você pode ser Codin, mas no Brasil você tem que ter CNPJ. No mínimo. No mínimo isso. Senão você não tem como trabalhar. E isso vale para qualquer país do mundo. Por isso, a briga, por exemplo, quando você pega casos ali de contrabando de mercadoria normalmente não acontece por empresas, acontece por pessoas. São pessoas que contrabandeiam, porque ela tem a opção de trazer como produto pessoal e revender no mercado. Isso é contrabando. Então, se a gente parar para pensar, hoje você tem aí dos importadores locais, você deve ter em torno de 70 a 80% de contrabandistas hoje no Japão. E o que é o mais engraçado disso? Tem gente tornando produtos legais em ilegais só por causa disso. Então tem gente que compra roupa de forma ilegal. Eu vou mostrar para vocês como que é isso. Sendo que não tem restrição para roupa. Ela paga mais caro tudo, ela corre o risco de perder, como já viu um monte de mulher perdendo caixa de roupa. Justamente por quê? Porque a carga pessoal sonega imposto de entrada, imposto de importação. Só que em contrapartida ela tem um custo de frete muito mais alto, absurdamente mais alto. Infinitamente. Infinita não, só para dar uma ideia para vocês. Uma caixa de 30 quilos por uma carga aérea custa hoje em torno de 15 mil ienes. E uma carga de 30 quilos carga aérea por courier, DHL ou FedEx custa de 80 a 90 mil. Olha a diferença. Então, olhando por esse lado, você como exportador, vou mandar mercadoria. Você pode mandar para pessoa física ou jurídica. Você na posição de importador, comprador, você só pode importar de empresas. Se é uma pessoa falando lá, não, eu te mando, cara, esquece isso. E isso vale para o mercado local. Então, eu, Celso, sou uma pessoa física. A Carol é vendedora distribuidora de alimento. Eu compro da Carol e começo a vender no meu apartamento. Posso? De Não. jeito nenhum. Por quê? Porque precisa passar, o estabelecimento precisa passar por vigilância sanitária. E ele só vai passar se você for empresa. Se você for pessoa física, ele não passa. Esse tipo de coisa, tanto que tem várias pessoas que caíram, brasileiros que caíram por causa disso. Tem várias meninas que fazem, pessoas aí que fazem coxinha, bolo em casa que pararam de fazer porque foram denunciados. Porque a cozinha não está preparada para isso, não passou pela vigilância sanitária, por aprovação da vigilância. Você não tem a licença de fabricação de produtos, por exemplo. Então, tudo isso gera um problema. Então, imagina que eu sou uma empresa e resolvo comprar da Anne, que é uma boleira, doces para um evento de final de ano. Eu tenho lá 100 funcionários, eu vou gastar mais de 1 milhão de ienes com ela. E ela, como pessoa física, ela não tem condições de emitir nota para mim. Se ela não tem condições de emitir nota para mim, como é que eu vou declarar esse gasto? Daí a questão. O governo japonês, ele entrou com essa questão de invoice, assim por diante, justamente para tentar legalizar todas as pessoas físicas, para evitar esse tipo de problema. Então, não tem jeito. Se você está na posição de comprador de produto, você não tem como comprar de pessoa física, a não ser que você tenha o Kobutsu, que é a licença para produtos usados, e aí sim, você tem uma empresa que compra produtos usados e revende produtos usados. Aí não tem problema. Carro, aí tudo que for usado entra nisso. Agora, para revender no mercado comida, por exemplo, não tem como você ser empresa. Você vai vender a comida usada? Não tem jeito. Com isso, a gente entra em algumas regras do comércio exterior, regras básicas, tá? Inclusive, essas regras, algumas delas que eu vou mostrar para vocês, não só essas, elas estão sob lei. Por isso que eu falo, o processo é simples de entender. Se você entende que no mercado local você não vai poder vender produtos como pessoa física, você já sabe que algo não está certo.
Então, eu vou vender, vai que nem a Carol, é livro. Vou vender livros. Cara, você está vendendo livro novo, é comércio, importação comercial. Não tem como você ser uma pessoa física. Não dá. Até porque, falando contabilmente, falando da questão de impostos, etc., você comercializar como pessoa física é praticamente uma burrice insana da pior que existe. Por quê? Como empresa, você tem o abatimento das notas. Você abate suas compras, abate seu escritório, abate seus gastos, como eu mostrei para vocês. Como pessoa física, você não abate nada. Então você imagina, eu vou lá, compro 900 mil de mercadoria e faturo 1,5 milhão. Como empresa, eu vou me abater os 900 mil, vou abater salário, vou abater tudo, e o que sobrar de lucro, o governo vai computar, vai colocar ali o imposto sobre o lucro. Se eu sou pessoa física e entrou 1,5 milhão na minha conta, para o governo, você ganhou 1,5 milhão. Esse é o grande problema que a gente tem hoje. Tem muita gente que, mas o imposto veio me arrebentando. É lógico que veio te arrebentando. Porque você não tem nota para gerar gasto. Você não é empresa, não tem o que fazer. Regrinhas do comércio exterior. Documentos obrigatórios. Qualquer país do mundo. Se você for negociar com o Irã, que não pode, ainda assim, esses documentos vão fazer parte. Invoice com dados obrigatórios. Esses dados obrigatórios eu vou mostrar para vocês todos eles quais são. Que existem dados num documento desse que é obrigatório ter. Bill of Landing ou Airway Bill, BL ou AWB. BL é o conhecimento de carga marítimo, AWB é conhecimento de carga aéreo. Por que eles são tão importantes? Porque eles são documentos oficiais da transportadora internacional dizendo o que tem ali. Ou seja, se o documento de exportação, a invoice, não tiver batendo com o documento, com o BL ou o AWB, você acabou de arrumar para a cabeça. Se no AWB está falando que tem 10 caixas e na sua invoice está falando 7, você se ferrou. Daí a importância do importador saber muito, conhecer muito esses documentos. Por quê? Porque ele tem que checar esses documentos, fazer um checklist ali das informações, para ver se não tem nada fora do padrão. Ah, Celso, mas o exportador não precisa? O exportador precisa, como ele já faz isso, porque quem confecciona esses documentos é o exportador. Antes de fazer um documento de embarque, antes de fazer esses documentos de embarque, as companhias aéreas e marítimas mandam o que a gente chama de draft, que é um modelo, para confirmar se está certo. Tudo isso faz parte. Packing list. Packing list é o romaneio. O que é romaneio? Listagem dos produtos que estão naquela mercadoria. Então você pode constar lá na invoice 10 caixas de calçados femininos. No packing list está lá cada um dos calçados. Por quê? Se a quantidade não bater, peso não bater, o outro problema. Então, esses 3 documentos, peso, quantidade, valor, tem que bater tudo. Licenças, autorizações e certificações, se necessário. Esses daqui são para os casos, por exemplo, casos obrigatórios, vamos falar assim. Cosmético, licença. Álcool, licença. Alimento, precisa de licença? Em tese, não. Para importar, não. Ah, tá bom, Celso, mas o meu não é nenhum desses. O meu é roupa da marca, sei lá, X da Suécia. Beleza, essa marca X da Suécia já está aqui. Você tem autorização para importar essa marca? Ah, tem autorização, tá aqui, ó. Ótimo. Não tem autorização. Pode virar pirataria. Se a alfândega considerar que é pirataria, você acabou de entrar num crime sem saber. Certificações, se necessário. Estou importando eletrônico, certificação PSE. Estou importando capacete, certificação PS. Estou importando madeira para não para deck, mas para parede, para construção civil, certificação da JIS. E aí vai, a certificação tem uma porrada, tá? Esses documentos são obrigatórios. Por quê? Você tem que apresentar na alfândega. Então, caso, por exemplo, que nem o Bruno que falou que quer mexer com carro. Meu, pisou na alfândega, eles vão até deixar você importar. Se você falar que é para revenda, na hora que chegar no armazém, primeira coisa que o armazém vai pedir é o Kobuts. Primeira coisa que ele vai pedir é a certificação, é a licença de que você pode importar produtos usados para revenda. Ah, não, Celso, mas eu estou comprando um carro para mim. Quando é para você, a documentação vem diferente, já vem no teu nome como pessoa física. É diferente. Posso
Importar como pessoa física, Celso, e revender esse carro? De jeito nenhum. Você tem um prazo para ficar com esse carro obrigatório. Porque senão vira comércio. Teve um peruano que foi preso com mais de, entre compras no leilão e importações fraudulentas, mais de 200 carros. Tá preso. Porque isso é fraude. Pagamento barra recebimento internacional. Ou seja, pagar ou receber do exterior. Como tem que acontecer? Da conta bancária do comprador direto para a conta bancária do vendedor. Ou seja, a empresa que vai embarcar a mercadoria, que é dona da mercadoria, que produz a mercadoria, é quem tem que receber o dinheiro. Não, Celso, mas espera aí. Eu fui importar através de um cara que faz a consolidação de carga, que nem eu faço. Aí, como funciona? Existe uma empresa intermediária no meio para fazer o processo de importação e exportação. Então, você vai pagar essa empresa, que vai pagar o fornecedor. O fornecedor vai enviar a mercadoria para essa empresa vai exportar para você. Então, ter um intermediário no meio, e detalhe, tem que se atentar se esse intermediário pode fazer o que ele está fazendo, tá? Remessa direta do país de destino para o país de origem. Ou seja, por que que eu fiz questão? Parece a mesma coisa que eu falei aqui, mas não é. Conta bancária do comprador direto com conta bancária do vendedor. Eu já falei isso para algumas pessoas que elas chegaram para mim e falaram assim, mas Celso, eu paguei direto na conta do cara. Tá, pagou como? Eu mandei dinheiro para minha conta no Brasil e da minha conta no Brasil eu paguei o cara. Pô, isso é mercado interno, não é exportação. Esquece. Daí a importância do dinheiro sair do país que você tá para o país que vai te enviar. Ah, mas eu tinha dinheiro lá nas Ilhas Maldivas, lá nas Bahamas, sei lá, num paraíso fiscal qualquer, e mandei dinheiro pro cara. Recebi a mercadoria aqui. Legal. Como é que você prova isso pro governo depois se ele te pedir a documentação da remessa? Como é que você prova que você pagou? Ah, eu vou pegar o documento do banco lá nas Maldivas. Cara, você não, o dinheiro não saiu daqui. Você não tem como se abater dessa nota. Se você se abater dessa nota, pode ser considerado lavagem de dinheiro. Cana, na certa, tá? Recebedor do dinheiro deve ser o embarcador, ou seja, a empresa que recebe o dinheiro é a empresa que vai emitir todos esses documentos aqui para exportação. Ela que tem que embarcar a mercadoria. Se você pagar uma empresa e a empresa que embarcar for outra, corre porque é problema. Beleza? Continuando aqui, pagamento e câmbio. Essa é uma das partes mais, assim, as pessoas mais erram, tá? Câmbio. Câmbio refere-se à taxa de conversão entre duas moedas, determinada pela oferta e demanda do mercado cambial. Ou seja, por que que o dólar fica alto demais? Porque tem pouco dólar no mercado. Por que que ele cai? Porque tem dólar demais. E assim vai, tá? É o valor pelo qual uma moeda pode ser trocada pela outra. Ou seja, aquele valor que você olha na internet é o valor que você vai pagar no câmbio. Isso todo mundo sabe, vocês já mandaram remessa para o Brasil, todo mundo sabe disso. A questão que ninguém sabe é essa parte aqui, ó. Spread bancário. Todo banco cobra uma taxa. Como ele é o negociante do seu câmbio, ele precisa ter lucro sobre o câmbio. Então existe um ágio. Então, como que funciona o spread bancário? Se você está importando produtos, você está trocando, vamos supor, ien por dólar, certo? Ou seja, eu estou comprando dólar. Concorda comigo? Se eu estou comprando dólar, logo o banco vai me cobrar mais alto do que você encontra na internet. Então, se na internet está 148, o banco vai me cobrar 149,5, 150, vai me cobrar mais alto. É a taxa. Se eu estou na posição de exportador, no qual eu estou recebendo dinheiro de fora, eu sou dono do dólar. Então a mercadoria está em dólar para mim. Eu vou cambiar para o real, por exemplo, ou vou cambiar para o ien, um exemplo, vai? Vou cambiar para o ien. O que que vai acontecer? O banco vai vender o dólar, vai comprar, minto. O banco vai comprar o dólar, vender o dólar, comprar o dólar de mim, vamos falar, por um preço mais baixo. Então, se estava 148 na internet, ele vai me pagar 146, 145.
Sabendo disso, o que que você vai fazer? Quando você for fazer a sua negociação internacional, sendo você comprando ou vendendo, você vai calcular sobre o banco, sobre o câmbio do spread bancário. E normalmente, dependendo do prazo que vai demorar para você pagar ou receber esse dinheiro, você vai botar uma margem ainda em cima para compensar a diferença, porque você não sabe a flutuação que vai ter nos dias que se passar. Então, o spread bancário é a diferença entre a taxa de câmbio real, que você vê na internet todo dia, e a taxa oferecida pelos bancos para compra e venda da moeda estrangeira. Os bancos aplicam o spread como uma forma de cobrar uma taxa pela facilitação de transação cambial, pela assunção de riscos cambiais. Ou seja, como existe um risco cambial em cima disso, até o dinheiro chegar para ele, de fato, automaticamente eles cobram uma margem diferente porque ele pode tomar um prejuízo. Eu já tomei prejuízo com câmbio, mas também já ganhei muito dinheiro com câmbio. Eu tomei prejuízo uma vez de US$ 200 com câmbio, mas teve uma vez que eu ganhei R$ 8.000 com a diferença de câmbio. Porque você fez uma cobrança, o dólar mudou de uma hora para outra, ganhei mais dinheiro, tá? Quanto maior o spread, maior o custo que o cliente, para o cliente ao realizar transação de câmbio. Ou seja, se um banco, vamos dar alguns exemplos, tá? Eu trabalho hoje com dois bancos. Ou é Banco do Brasil, ou é o Banco Inter. É Inter? Esqueci o nome. Que é através de uma corretora de câmbio. Qual que é a diferença? O Banco do Brasil, eu só faço transações quando é em real, porque eu não tenho custo de taxa. Ah, Celso, mas por que você não faz em dólar? Porque o spread bancário do Banco do Brasil é de 20 centavos de real por dólar. Ou seja, se o dólar hoje no Brasil está custando 5,50 e eu estou exportando um produto, quando eu receber esse dinheiro, eu não vou receber 5,50, eu vou receber 5,30 pelo dólar. Porque eles vão tirar 50 para eles. Agora, quando eu vou fazer em dólar, eu faço pela corretora. Por quê? Eu tenho uma margem negociada do câmbio da corretora diferente. A corretora só me cobra 10 centavos. Ou seja, para o meu cliente, que eu estou cobrando a fatura, para o meu cliente está saindo mais barato, porque quanto mais alto o dólar para o meu cliente, melhor para ele comprar de mim. E o inverso na importação. Quanto mais alto o dólar, pior para comprar. E o spread mexe muito nisso. Então, vamos dar um exemplo do que aconteceu comigo com relação à diferença de spread aqui. Eu fui fazer uma. Eu fiz uma cobrei uma importação de um pessoal aqui, que eu que faço a importação do pessoal. Quando eu fiz as notas num dia, o dólar, se não me engano, estava 1,52. Eu já tinha feito ele a 1,54. Passou 2 dias, que era o prazo de pagamento dessas pessoas, e nunca tinha acontecido deles dar um pulo tão alto. De 1,52 ele pulou para 1,56 e eu tinha feito a 1,54. Eu perdi 2 ienes por dólar negociado. Do mesmo jeito que eu já tive casos diferentes. Eu já tive um caso de eu fiz uma prestação de serviço para uma empresa no exterior, que ela me pagou em dólar aqui, e quando ela me pagou, o dólar subiu num nível que me rendeu mais dinheiro do que o que eu tinha cobrado na época. Então isso acontece. E essa flutuação do câmbio, essa questão do câmbio é algo que, para quem vai trabalhar com importação, você tem que estar de olho o tempo inteiro. Por quê? Hoje o dólar está 1,46. Amanhã, sei lá, numa próxima importação que você vai fazer, ele está 1,56. Você pode ficar subindo e descendo o preço o tempo inteiro do seu produto? Não. Então você já tem que ajustar dentro de uma margem, uma possibilidade. Ah, chegar lá num limite e falar assim, ó, se o dólar, o meu limite é o dólar a 160. Por quê? É o câmbio que eu tô calculando para mim. Se ele chegar a 162, eu não compro. Eu vou trocar de fornecedor. Então você tem que saber estabelecer esses limites para você, tá? Spread bancário. Qual é o impacto no seu negócio? O spread bancário pode afetar os custos das transações internacionais, como pagamentos de importação, reduzindo margem de lucro. É importante comparar as taxas de câmbio oferecidas pelos bancos e buscar negociar spreads mais baixos para minimizar os custos. Ou seja, quando você já está numa posição que você está importando com uma frequência maior, você consegue negociar esses valores para baixo. Vai depender da velocidade que você tem. Essa parte de pagamento, gente,
É uma das partes mais importantes do comércio exterior. Ela dita a regra, inclusive, se o que você está fazendo é uma negociação dentro da regra ou não. Dependendo do que você fizer com relação à transação de pagamento, você pode estar incorrendo em vários tipos de crime. Um deles, evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Um exemplo de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Ah, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Aí eu explico para vocês. Formas para você diferenciar processos irregulares. 1. Checklist de documentos. Lembra que eu falei para vocês que tem aqueles documentos obrigatórios? O que é esse checklist de documento? Se você não está recebendo a invoice com as informações corretas, inclusive, incluindo os códigos internacionais, se você não está recebendo um packing list do seu produto, se você não está recebendo o conhecimento de carga, peraí, tem alguma coisa errada. Cadê meus documentos? Se não tem esses documentos, tem alguma coisa errada. Tá? Essa aqui é uma forma de você verificar. Aí você fala assim, mas Celso, nas cargas pessoais também tem invoice, tem tudo isso. Sim. A questão não é ter a invoice só. A questão é se as informações da invoice estão coerentes. Então, o que você vê acontecer aqui no Japão? O pessoal importa como pessoa física. Então, ele manda o dinheiro para o Brasil, a mãe compra, a mercadoria vai para casa da mãe dela, mas a nota está no nome dela. E só porque está no nome dela, ela acha que aquela nota vale no Japão. Nota brasileira não vale aqui. Essa mãe pega e bota dentro de uma box da vida. Colocou lá dentro da empresa, a empresa vai lá, refaz os documentos como se fosse presente e manda para você. Presente não tem obrigatoriedade de ter invoice, nada disso. Por quê? É um produto sem valor comercial em tese. Então o imposto que incide sobre ele é basicamente um chorrizezinho quando entra. Por esse motivo que o Brasil estabeleceu as regras tão tirânicas com relação a impostos. Hoje, qualquer produto que você mandar para o Brasil vai ser taxado. Não importa o valor, ele vai ser taxado. Já que quer importar, então vou taxar. O Japão já não faz isso. Então, o pessoal aqui se beneficia fazendo contrabando, às vezes, sem saber. Aonde isso. Eu vou explicar isso depois, melhor. A forma que eu falo assim, que é mais confiável para você saber se o processo que você está fazendo está regular ou não, é através do quê? Dos pagamentos. O caminho que o seu dinheiro faz. Então, vamos lá. Existe. Uma pergunta, vocês me respondem. Eu posso comprar, eu pago a Anne e recebo a nota da Érica. Tá certo isso? Não, não tem sentido. Um exemplo disso, você foi lá e fez uma compra, porque até esse exemplo ele mostra muito como é o comércio exterior, inclusive. Eu compro do Amazon. A pergunta é, a mercadoria vem do Rakuten? A mercadoria vem do AliExpress? Quem é que me encaminha a mercadoria? O Amazon. Isso é o óbvio. Mas o óbvio, para algumas pessoas no Japão, não é tão óbvio assim. Então, o que acontece? Quando você segue o caminho do seu dinheiro, você consegue perceber isso aqui no comércio exterior. Eu mandei o dinheiro para a Joana pagou o José. A mercadoria tem que fazer o mesmo movimento. Do José, a nota vai para a Joana e a Joana faz outra nota para mim. Se a mercadoria fizer o mesmo trajeto que o dinheiro fizer, tá ótimo. Perfeito. Então, assim, dependendo do caminho que seu dinheiro está percorrendo para chegar ao exportador, ele pode determinar a legalidade ou a ilegalidade da sua compra ou venda. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa parte aqui, tá? Eu tô vendo uma coisa aqui. O que vocês estão vendo na tela? Vocês estão vendo tudo, né? A forma de diferenciar, processo, tá tudo escrito aí, né? Ah, beleza. Ótimo. Ok. Então, essas são duas formas para você identificar se o processo que você está fazendo está certo ou não. O caminho que o dinheiro faz e o checklist de documentos. Dentro da importação formalizada, tá? Para comércio. E aí, a gente entra nas questões de crime aduaneiro. Por quê? Porque
Esses erros que que eu comentei até agora, no processo comercial, levam as pessoas a cometerem esses crimes aqui. Qualquer um desses crimes aqui pode levar a pessoa de 5 a 10 anos de cadeia e, para sair de lá antes, pagar uma multa de 5 milhões a 30 milhões de ienes. Quais são os crimes? Contrabando, pirataria, falsificação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação de imposto de entrada. Essa sonegação de imposto de entrada, no Brasil, a gente pode chamar ela também de descaminho. O que é o descaminho? O descaminho é quando eu mudo o real propósito daquela compra e venda. Então, um exemplo. Eu mando dinheiro para minha mãe, ela compra os produtos lá e manda para mim como carga pessoal. Entrou como carga pessoal, eu vou lá e revendo o produto. Isso é descaminho. Porque eu comprei com um intuito, deixei de pagar os impostos de importação, por exemplo, mas estou botando na minha loja e revendendo. Aí você fala assim, mas Celso, por que isso acontece tanto no Japão? Porque o Codin te dá essa margem para você fazer isso. Você, como Codin, você vai usar o seu nome, pessoa física, mesmo como empresa. Automaticamente, o que vai acontecer? Você pode transitar entre um e outro. E para o governo descobrir isso, demora um pouquinho. É por isso que as pessoas demoram tanto para cair. Vou fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem o que quer dizer cada um deles? Não? Alguém tem uma ideia? Pronto, contrabando. Para vocês, o que é o contrabando, por exemplo? O que define o contrabando? É engraçado essas perguntas. Não sei se para vocês é assim, tá? Eu acho engraçado essas perguntas, porque são perguntas que a gente nunca parou para pensar. Vocês já pararam para pensar o que define um contrabando? Por que algo é considerado contrabando, por exemplo? Falta de documentação? Falta de documentação? Mais ou menos, mais ou menos. Quase. A gente tem a ideia de contrabando daquelas pessoas que iam buscar mercadoria no Paraguai para revender no Brasil. Isso seria um contrabando. Então, legal. Ali, ó. A Carol botou coisa ilegal. A questão é o seguinte, que nem a Carol botou coisa ilegal. O que define a coisa ilegal? Então, o que define o contrabando? Contrabando é tudo e qualquer coisa, que nem você comentou do Paraguai. Por que aquele esquema do Paraguai era contrabando? Porque as pessoas passavam como produto para uso próprio e passou a fronteira, ela revendia. Produtos numa grande maioria ali, às vezes falso, às vezes produtos que não tinham registro e assim por diante. O que define o contrabando é isso, é a falta da legalidade, ele não está em conformidade legal. Se eu passei ele como uso pessoal e o governo permitiu, é para que eu utilize. Ou seja, se eu fosse passar ele de forma comercial, talvez ele não permitisse. Então, qualquer produto que passe pela alfândega, que seja destinado à revenda, mas que não tenha autorização aduaneira, autorização da alfândega para entrada no país, para revenda, é considerado contrabando. Então, hoje, você tem gente que está cometendo contrabando de calça jeans, sem precisar fazer. Eu conheço uma mulher que ela perdeu mais de 50 calças jeans. Por quê? O despachante da DHL ligou para ela e perguntou se era carga pessoal. Ela falou que era. Ele olhou e falou assim: mas tem 50 calças aqui. Qual o número que a senhora usa? Onde eu acho a etiqueta? Essa etiqueta tal eu uso 46. Ele separou as 46, jogou o resto fora e mandou só as 46 para ela. Por quê? Porque ela tentou ludibriar a alfândega, de alguma forma. Porque uma vez que ela falou isso, ela ia deixar de pagar 10% de imposto de importação. E aí entra na sonegação, entra no descaminho. Só que qual que é a diferença? A calça jeans não é um produto proibido. Ela pode entrar de qualquer forma. Então, essa pessoa cometeu o descaminho junto com o contrabando. Agora, quando você tem um contrabando por si só, é o caso do cosmético. Cosmético precisa de registro e aprovação laboratorial. Uma vez que você não tenha esse registro, aprovação laboratorial e licença para revender, isso se torna contrabando e contrabando de fato. É um produto completamente ilegal para entrada no Japão e você está completamente ilegal na revenda do produto.
Então, essa galera, por exemplo, de remédio, meu, remédio, como aconteceu, acho que começo desse ano, fevereiro ou março, uma mulher foi presa contrabando de droga, comercializando tarja preta no Facebook. Qual que é a questão? Se pudesse entrar, o Japão já tinha. Por quê? Você precisa de registro, laboratório, químico assinando, uma série de detalhes que não é uma pessoa física que vai ter. Isso é contrabando. Porque importa como uso próprio, tá? O que que é a pirataria? Pirataria é quando você importa um produto que exige autorização da marca ou da patente sem a autorização da mesma. Então, como que a... Lembra que tinha os CDs piratas? Lembra disso? Por que o CD era pirata? Porque ele não pagava direitos autorais. Ou seja, a música era real, o CD era real, tava ali. Não tinha como você falar que não era a música do fulano. Mas como não pagava direitos autorais, não tinha autorização para ser comercializado. Logo era pirataria. Essa é a diferença da falsificação, inclusive. Ou seja, são produtos originais que são importados e revendidos sem a devida autorização. Então, essa mulherada, por exemplo, que fica vendendo bolsa de marca, é tudo pirataria. É por esse motivo que muitas delas estão fornecendo. Ah, vou começar a vender para o Brasil. A carga para no Brasil, porque o Brasil é mais rígido. No Japão, eu tô comprando lá do Amazon, compro lá na loja da, sei lá no Donki na promoção, uma Louis Vuitton, e saio vendendo isso daí. Você vende sem autorização da marca. E aí é o que eu falo para todo mundo que me questiona sobre isso. Uma marca como Louis Vuitton, como, sei lá, Coach, sei lá, Michael Kors, investiu milhões em marketing, tem loja própria, tem, cara, vende a bolsa que eles vendem lá, vendem por 60, 70, 80 mil ienes. A pergunta é, ele ia deixar você vender por 15 por quê? Para queimar a marca? Então, existe uma lei, isso está inclusive no site da Alfândega que eu vou mostrar para vocês, que é a lei de marcas e patentes japonesas, de direitos autorais, que você não tem como burlar. Se você for na Alfândega hoje, você tem lá, por exemplo, vários quadrinhos pedindo atenção para contrabando de ouro e lei de marcas e patentes, que é uma das coisas que eles mais barram aqui. Isso é pirataria. Então, qualquer mulher que está vendendo bolsa de marca grande a preço baixo, cara, é pirataria pura e simples isso aí. Não tem como, tá? Porque eles já têm, a marca já está registrada localmente, não tem autorização para trazer, não tem autorização da marca para importar, nem para vender. Então, não tem o que fazer, tá? Falsificação é falsificação, né? Eu vou lá e imito o cara, boto e falo que é a calça jeans da Levi's e tento vender. Qual que é o perigo dessas duas questões no comércio exterior? Vamos imaginar, isso aconteceu com umas filipinas, tá? Elas foram presas por causa disso. Vamos imaginar, eu vou citar depois o caso delas. Vamos imaginar que você resolveu comprar calça jeans da Levi's no Brasil. Beleza? A pergunta é, você comprou na Levi's direto? Comprei numa loja que é filiada à Levi's. Tá bom. A pergunta é, ela é original, essa calça? É ou não? Se você comprou na loja da Levi's, logo ela é original. Resolveu importar esta calça para o Japão. A pergunta é: existe Levi's no Japão? Existe. Por que a Levi's japonesa ia permitir que você entrasse com a Levi's brasileira? Não dá. E por que isso não dá? Existe um motivo. As multinacionais, a Levi's é americana, a matriz está lá. Ela começou a liberar licenças de produção para vários países do mundo e comercialização. Ou seja, o contrato que a Levi's americana tem com a Levi's brasileira é que a Levi's brasileira só pode ser comercializada onde? No Brasil. A Levi's japonesa só pode ser comercializada onde? No Japão. A única Levi's do mundo que pode exportar Levi's é a americana. Única. Ou seja, não tem como fazer essa brincadeirinha.
Então, aquele negócio do tipo, quero importar Nike. Esquece, não dá. A Nike já está aqui. Já tem o representante legal da Nike aqui. E aí, qual que é a questão? Você tem um produto original que a alfândega vai chegar para você e vai falar assim, você tem autorização para importar essa mercadoria? Se você não tem, de duas uma. Se você não tem como importar, você não tem como provar que ela é original, ele pode considerar que é falsificação. Porque não dá para saber se é ou não. Foi produzido em outro lugar. Eles podem considerar que é pirataria? Pode. Mas pode considerar que é falsificação? Pode. Teve um japonês há 5 anos atrás que foi preso por causa de um container de Crocs. Falsificação. Ah, Celso, o cara comprou um container de falsificação? Aí que tá o X. Não. Ele foi na fábrica chinesa que produz o Crocs, só que a fábrica chinesa não é a marca Crocs. Ele tinha que comprar da marca. O chinês, malandramente, o que ele faz? Todo o resto de produção eles queimam. E o cara foi lá e comprou um resto de produção que era para ter sido jogado fora. E trouxe. Em tese, olha como é fina a linha entre o que é original e o que é falso. A Crocs foi lá e encomendou 5 milhões de pares para essa empresa chinesa. A empresa chinesa fabricou 5 milhões e 200 por questões de qualidade e tal. Entregou 5 milhões para a Crocs. Esses 5 milhões são originais. Os outros 200 que a Crocs não comprou, isso vira falsificação, se comercializado. Porque a fábrica não é a Crocs. A marca é a Crocs. Deu para entender? Então a linha é muito fina. O mesmo lugar pode produzir as duas coisas. Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Ainda mais se resolver, Celso, putz, eu não sabia que. Teve gente que andou tendo problema aqui. O povo também tem umas ideias. O pessoal comprando camisetinha falsa da Gucci no Brás e trazendo pra cá. Lógico que isso ia dar uma merda uma hora. O cara abriu a caixa e ia ver o Gucci lá na frente e fala: peraí, o que é isso aqui? Aí a pessoa tem a coragem de falar que é para uso pessoal. Tinha lá 10 Gucci da mesma cor. Pô, tamanho diferente. Ou seja, a mulher emagrece, conforme a estação do ano, ela vai emagrecendo, vai engordando, ela cresce de altura, porque não é possível. Lavagem de dinheiro, que é o caso, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Esse é o caso do que pode acontecer conosco, brasileiros, fazendo da forma errada. Como que eu posso ser considerado estar lavando dinheiro? Você concorda que se eu sou um importador e você é o exportador, tem que existir a transação comercial, correto? Eu tenho que mandar o dinheiro e você me mandar a mercadoria. E o dinheiro tem que sair daqui do Japão. Uma vez que eu não faço o envio desse dinheiro, ou faço o envio desse dinheiro por outras vias, que eu não consiga comprovar que saiu do Japão, eu posso ser enquadrado como lavagem de dinheiro. Então, um exemplo. Eu mando o dinheiro para minha mãe, um exemplo. Eu tenho que mandar esse dinheiro para minha mãe como? Como se fosse subsistência. A minha mãe usa esse dinheiro para comprar uma mercadoria e manda para mim, para eu revender. Vamos supor que um dia a Receita Federal bate na minha porta e fala assim: eu quero os documentos das suas compras. Eu não tenho documento de compra, mas tenho um monte de venda. Aí ele fala assim: vem cá, como que você pagou essa mercadoria? Paguei com o dinheiro que estava no Brasil. Como que eu sei disso? Como que você comprova isso? Da onde saiu esse dinheiro? Se para o governo você não pagou, pode ser lavagem de dinheiro, tanto da parte que vendeu quanto da parte que comprou. Só que quem vendeu recebeu no Brasil. Então, um dos perigos que tem na exportação, por exemplo, é esse: venda a prazo. Se eu faço uma venda a prazo e o cara não me paga, eu posso ser considerado lavagem de dinheiro, porque eu enviei uma mercadoria sem recebimento. E aí o governo, o Banco Central local vai falar: peraí, cadê o câmbio dessa mercadoria? Cadê que você fez o câmbio? Você não recebeu dinheiro? Como é que você mandou a mercadoria sem receber nada? E aí você tem um outro problema. Isso é lavagem de dinheiro. Aí a Acusar usa isso muito, tá? Eles pegam dinheiro ilícito, jogam para o exterior, compram chocolate, traz, vende o chocolate e lava a grana.
tá? O Yakuza investe muito em chocolate, inclusive. Evasão de divisa. Seguindo o mesmo exemplo que eu dei antes. Se eu pego e mando um dinheiro para fora como subsistência para minha mãe, e o governo descobre que esse dinheiro voltou em mercadoria, isso se chama evasão de divisa. Ou seja, eu mandei o dinheiro com um intuito diferente do real. Ou seja, o governo autorizou, porque tudo que a gente faz passa pelos olhos do Banco Central, o governo autorizou a remessa de dinheiro mediante o que você alegou. Se eu aleguei que é isso, mas não é, se eu aleguei que é subsistência da minha mãe, mas eu estava pagando mercadoria, automaticamente essa mercadoria vai sonegar imposto aqui também. Posso entrar em evasão de divisa, por quê? Porque eu não tô. O dinheiro era para pagar uma importação, não para subsistência dela. E isso tem como eles saberem só rastreando o dinheiro. O bom da história. O Japão deixa passar muito esse tipo de coisa. No Brasil você quase não passa, tá? O Brasil é nego preso o tempo inteiro. Mas no Japão passa muito isso aqui. Muito, tá? Por quê? Porque o Japão só considera muito dinheiro quando começa a ser aqueles montantes de 500 pau por mês, esse tipo de coisa. Quando é produto, valores baixos, eles deixam passar tanto que demora para pegar. Quando eles pegam, eles ainda te dão o benefício da dúvida, você não vai preso, mas perde o que tem. Não vai poder fazer mais nada. Porém, acontece, tá? Com relação a essa parte de crimes, etc., o que eu falo para vocês? Segue a regrinha do comércio básico, segue a regrinha dos documentos, do que tem que fazer, porque a gente vai montar essa regrinha para vocês, inclusive para cada um de vocês. Então, dependendo do produto que você fizer, a gente vai trabalhar um procedimento específico para o seu produto, tá? Porque pode ser diferente, comida e assim por diante. Mas seguindo a regrinha, você não tem como errar, tá? Até porque tudo que você enviar para o exterior como remessa para pagamento de importação, você consegue abater do seu imposto. Dúvidas, dúvidas? Eu tenho uma pergunta, ô Celso. Uhum, No caso, você fala sempre sobre a importação ou a exportação, né? No caso, a sim. pessoa ela foca ou na importação ou na exportação. É viável fazer os dois? A pessoa que faz tanto a importação quanto a exportação? Olha que coisa, boa pergunta. É viável, mas a gente tem que lembrar, porque assim, na realidade essa mentoria é uma mentoria empresarial. Então a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante. A sua empresa no Japão, ela, ela não tem nada a ver com a sua empresa no Brasil, por exemplo. Por mais que você seja o dono das duas, são empresas distintas. Então você vai comprar de você mesmo e vai ter que estabelecer todo esse processo dentro do seu negócio. Qual que é a questão com relação a você ter as duas pontas? Você precisa de gente para operacionalizar as duas. Então, se você está num país, a não ser que você vai ficar correndo de um país para o outro. Então, eu pego, faço o processo aqui, pago, vou lá para o Brasil, recebo, faço a documentação, mando, volto para cá de novo. O custo fica muito alto, custo operacional. Então, eu indico as pessoas a terem as duas pontas partindo do momento que ela tem. é, Partindo do princípio que essa ponta que é a importadora está comprando o suficiente dessa que é a exportadora para fazer ela se sustentar. Porque senão você vai ter que você vai ter que ter funcionários, você vai ter que ter um monte de coisa. Se a sua demanda vamos dar um exemplo. Eu tenho uma exportadora no Brasil e tenho uma importadora aqui. Eu vou dar um exemplo da Jaqueline, da Lindstore. Ela importa 3 a 4 vezes por ano. Ah, quanto que ela importa, Celso? Ela importa uma média de 6 milhões de ienes por importação. Legal? Então, uma média de 24 milhões de ienes. 24 milhões de ienes hoje, só para vocês terem uma base, ó, 24 milhões de ienes dividido por 148. Daria 162 mil dólares. Isso vezes 5,5 vai dar 800 mil reais. 800 mil reais que ela pagou de mercadoria. Como que uma empresa de importação e exportação trabalha? Ela trabalha com porcentagem. Então, a média de porcentagem que é utilizada para serviços de importação e exportação era a média de 10%. Então, vamos tirar 10% disso aqui. Então, isso aqui vezes 10%, 89 mil reais.
R$ 89 mil é o suficiente para manter uma empresa aberta, com um funcionário trabalhando e operando isso daqui? Talvez sim, talvez não. Isso depende, tá? Então, assim, se você tem um volume alto de importação que sustente a outra ponta, compensa. Se você não tem, não compensa. Um exemplo disso, eu estou para oferecer um serviço para uma importadora grande aqui que eles têm a ponta no Brasil. Eles têm 5 funcionários lá. Só que o cara faz 4 importação por ano. Não compensa. O cara tá gastando, tipo assim, as 4 importações por ano. Era mais fácil ele me pagar, porque, um exemplo, vai, o que seja, R$ 89 mil, um exemplo, tá? R$ 89 mil. Dividido por 12, dá R$ 7 mil por mês. Isso é salário de uma pessoa, praticamente. Você tem 5. Você tem a empresa, você tem o imposto da empresa para pagar, você tem, cara, aluguel para pagar, porque você tem que ter um escritório, tem um monte de coisa que você vai ter que pagar que tem que compensar os dois lados. Esse ganho tem que compensar esse aqui. Você entendeu? Então, eu sempre indico, falo assim, chega um momento na vida de quem trabalha com importação que ele vai ter que ter as duas pontas, que o ideal é ter. E aí, esse ideal, às vezes, não é nem você abrir uma outra empresa, às vezes o ideal é abrir uma filial logo. Por quê? Porque se ela é filial, você pode mandar mercadoria para ela direto sem ela ter que ter lucro, porque o lucro vem todo para você. O lucro que ela tiver lá no país vendendo, ou o lucro que ela tiver lá para exportar, vai ter que voltar para a matriz. Mas isso vai depender de uma demanda alta que sustente essa outra estrutura. Entendeu? Tranquilo? Tranquilo, valeu.